Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça do Senhor repouse sobre a sua vida e que Deus fortaleça a sua caminhada na terra como seu filho, sua filha, que Deus abençoe a sua casa, que Deus sustente a sua vida e a de sua família. Nós estamos estudando o tema Tudo nas mãos de Deus, a fé como estilo de vida. Esta série de estudos é produzida em diálogo com a obra de Lloyd John Ogilvie, O Senhor do Impossível, que foi publicado pela Editora Vida no ano de 1988. A proposta que oferecemos é um diálogo com este texto do autor e, naturalmente, apontando também algumas possibilidades bíblicas que nos ajudem a viver tendo a fé como um estilo de vida próprio para nós. Então eu quero convidar o irmão, a irmã, para juntos caminharmos no estudo de hoje, que tem como título O Lutador Obstinado. E o personagem mencionado por Ogilvie é justamente Jacó, o neto de Abraão. Como nós sabemos, Abraão teve Isaque, de sua esposa Sara, e isto por meio da obra divina na vida dos dois. E também nós vamos encontrar este mesmo fenômeno, esta mesma bênção, esta mesma ação divina na vida de Isaque. Então eu quero convidar os irmãos para neste tempo passarmos aqui vendo algumas coisas que certamente nos ajudarão. A problemática levantada por Ogilvie é a seguinte: qual é o bem tão ansiado, esse poder dinâmico, que todos carecemos desesperadamente? Isso está na página 25, e ele mesmo responde: a bênção. Nós ansiamos pela bênção, seja pela bênção de Deus, seja pela bênção dos outros. Então, ele nos leva neste capítulo a perguntar o que podemos extrair da rica história de Jacó e sua luta obstinada para obter a bênção de Deus. Naturalmente, nós temos que pensar que a vida de Jacó é bem biografada no livro de Gênesis. Há uma descrição da vida dele, uma interrupção da vida dele para se falar da vida de José, no Egito especialmente, e de tudo quanto aconteceu depois, para, enfim, a vida de Jacó se encerrar no Egito, depois de longa vida sob a bênção de Deus. Ogilvie, no seu preâmbulo, pretende nos levar para uma série de reflexões que são importantes antes de abordar a vida e obra e caminhada de Jacó. Eu vou ler aqui, gostaria de convidar você para me acompanhar. Diz ele na página 25, cada um de nós necessita ser abençoado, sentir-se abençoado e, por sua vez, se tornar um comunicador de bênçãos. Na verdade, esta frase vai nos ajudar durante o estudo, porque nós somos pessoas necessitadas da bênção de Deus, da bênção de uns para com os outros, de nós nos sentirmos abençoados e também nós abençoarmos outras pessoas. Este é o cerne dos objetivos de Ogilvie no seu capítulo e do nosso estudo também. E ele continua na página 25 dizendo que uma das palavras mais mal interpretadas e mal empregadas é bênção. Significa mais que prosperidade ou bens, sucesso ou realização. A bênção de Deus
é aquilo que ele considera como central, é a plena certeza que a ele pertencemos, de que ele se deleita em nós e de que ele nos escolheu como alvo do seu ilimitado amor. Então, ainda que nós possamos pensar em sermos abençoados com recursos, com trabalho, com uma família saudável, com não sermos atingidos pela pandemia, é muito mais importante entendermos que a bênção de Deus é justamente o fato de que Ele nos possui, de que Ele tem prazer na nossa vida e de que Ele nos escolheu para derramar a sua graça. Então, ele continua fazendo reflexões, e na página 26 ele diz: a síndrome misteriosa da vida consiste em recusarmos a bênção se não nos sentimos abençoados. E essa é uma luta que nós temos. Quantas vezes o crente olha para as circunstâncias e parece se sentir abandonado por Deus. Esta linguagem, inclusive, é uma linguagem que a gente encontra nos Salmos, por exemplo. Tu nos abandonastes. Até quando te esquecerás de nós? Essa linguagem é justamente a poesia que mostra o nosso olhar para as circunstâncias, para a vida do cotidiano, muito mais do que a vida que nós poderíamos viver sob a ótica divina. Não é? É importante para nós lembrarmos, por exemplo, daquele cântico que diz: não olho para as circunstâncias, não, olho para o seu amor. Continuando, ele diz: muitos, durante seu desenvolvimento, não receberam atitudes abençoadoras e de acolhimento. Então, para este autor, Ogilvie, não basta uma compreensão intelectual da fé e uma sólida confiança em Deus, se não nos apegamos a um relacionamento pessoal e familiar com Ele e percebemos seu infindo amor por nós. Ele apela, então, para não apenas um conhecimento teológico, não apenas como uma fé que pode ser até explicada, de certa maneira, com os fundamentos das Escrituras, mas que diante das perplexidades vem aquela ansiedade, a gente é tomado pela ansiedade de tal maneira que a gente não consegue se lembrar de que Deus está no controle de todas as coisas e nos abençoando. Então, continuando nas reflexões preliminares, ele afirma assim: minha tese é que as pessoas que se sentem não abençoadas se tornam obstinadas. Daí a razão do tema de hoje, o lutador obstinado, Jacó. Quanto mais as pessoas se sentem não abençoadas, mais desenvolvem, sem perceber, uma obstinação para manter o autocontrole e guardar-se de serem magoadas. Ele continua dizendo: elas se esforçam por obter a bênção dos outros, expressam aprovação e estima, mas a miúde questionam a bênção dos outros e, acima de tudo, resistem à bênção de Deus. Será esse o nosso caso? Será essa a nossa situação? De nós procurarmos constantemente a aprovação, a alegria que vem da aprovação dos outros para podermos sobreviver? Ou nós já estamos espiritualmente sadios ao ponto de perceber que o que interessa é justamente a bênção de Deus para a nossa vida? Então, essas reflexões
sugerem para mim e para você que, eventualmente, no nosso passado, nós podemos ter tido situações em que nós não fomos aprovados, em que nós não fomos bem avaliados. E por conta disto, nós tivemos que cuidar da nossa vida sozinhos e nos tornamos obstinados. Será esse o ponto? Será essa a situação que nós vivemos como cristãos? Eu queria convidar você para olhar para a biografia de Jacó agora mesmo. Vamos lá. Quando Isaque tinha 40 anos, casou-se com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. Vejam que o fenômeno da esterilidade acontece também em Rebeca, como tinha acontecido com Sara, mãe de Isaque. Então Isaque orou ao Senhor, diz o texto. O Senhor ouviu a oração de Isaque e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Naturalmente, ela não tinha nenhum mecanismo científico para examinar o seu ventre. E por conta disso, ela não sabia que tinha gêmeos. Mas diz a Bíblia que os dois bebês lutavam um com o outro no ventre da mãe. Devia ser uma revolução muito grande no ventre da mãe deles dois. De modo que ela consultou o Senhor a esse respeito e perguntou: por que isso está acontecendo comigo? Perguntou ela. E o Senhor lhe respondeu. Olha só o que o Senhor lhe disse: os filhos em seu ventre se tornarão duas nações. Ela ficou sabendo pelo Senhor, e não por um exame médico, mas pelo Senhor, que ela estava gerando gêmeos. E mais do que isto, ela foi revelada que eles seriam duas nações diferentes. Desde o começo, elas, quer dizer, as nações, serão rivais. Uma nação será mais forte que a outra. Mas há uma coisa interessante no projeto divino, que é revelado a Rebeca. O seu filho mais velho servirá a seu filho mais novo. Vejam que Deus está no comando. Vamos continuar a leitura. O primeiro a nascer era ruivo e coberto de pelos. Por isso o chamaram de Esaú, porque era peludo. Depois nasceu o outro gêmeo com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. O que levou os pais a darem o nome de Jacó a esse menino foi justamente o fato de que ele veio à luz agarrado no calcanhar de seu irmão. É muito interessante esta figura, porque isto vai fazer com que tanto Rebeca tenha atitudes obstinadas, quanto o próprio Jacó seja um obstinado no futuro. E, aparentemente, este sinal de agarrar o calcanhar do seu irmão já é um sinal de que ele pretende suplantar, ou vai suplantar, não pretende, porque ele ainda não tem consciência disso, mas ele vai suplantar o seu irmão. Então vejam só, diz o texto, os meninos cresceram. Esaú se tornou um caçador habilidoso que vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e preferia ficar em casa. O que nós notamos aqui é que há uma diferença muito grande de temperamento dos dois. Enquanto um gosta da natureza, o outro gosta do ambiente interno da casa, no caso a tenda. Mas há
há uma coisa no ar que faz com que o clima dessa família não seja totalmente abençoado, porque diz o texto, Isaque amava Esaú. Por quê? Porque gostava de comer a carne da caça que ele trazia. Mas Rebeca amava Jacó. Nós percebemos que Isaque amava a Esaú e Rebeca amava a Jacó. Talvez pelo fato da revelação recebida quando ela estava grávida. O fato é que quando nós reparamos em um pai que gosta de um filho e a mãe que gosta de outro filho, nós sabemos que não existe um clima muito sincero dentro da casa. Na verdade, ambos os pais têm que gostar dos filhos de maneira igual. O trato é diferente, naturalmente, porque cada filho tem um temperamento diferente. Nós não podemos educá-los de maneira igual, mas o amor pelos filhos tem que ser igual. E nesse caso não era. O que nós percebemos aqui é que havia esse clima de competição que não era muito claro, mas é um ambiente dividido. E nós percebemos pela narrativa do texto bíblico que certo dia Esaú chegou faminto e onde estava Jacó? Estava preparando uma comida deliciosa, um prato de lentilhas, e naquele momento foi o momento em que Jacó, possivelmente instruído por sua mãe desde a sua infância, então quis o direito de primogenitura, que era a única coisa que fazia com que seu irmão fosse mais considerado do que ele, porque o direito de primogenitura pertencia ao filho mais velho. O que percebemos? Percebemos que essa foi a hora em que Jacó negociou o direito de primogenitura e o seu irmão, diz a Bíblia, nem se importou com o direito de primogenitura, ele, na verdade, o vendeu pelo prato de lentilhas. E isto, naturalmente, foi um fator fundamental para que a situação acirrada entre os dois se pronunciasse. Prosseguindo nas Escrituras, nós vemos como Isaque se sentiu idoso, prestes a morrer, então pediu uma última refeição de seu filho Esaú e, naturalmente, Rebeca, que defendia os interesses de Jacó, armou todo o esquema de maneira que Jacó se apresentou disfarçado diante de Isaque e levou a bênção de Esaú. Quando Esaú chegou com a caça, diz o texto bíblico que Jacó se recusou a abençoá-lo, porque já tinha dado a sua bênção de primogenitura ao seu irmão. Então Esaú exclamou, diz o texto bíblico, não é de admirar que ele se chame Jacó, pois é a segunda vez que me engana. Primeiro tomou meus direitos de filho, mais velho, e agora roubou minha bênção. O Senhor não guardou uma bênção sequer para mim? Pergunta Esaú ao pai. E o pai disse, não, o que eu posso dizer é que você vai servir o seu irmão. É isso que eu posso dizer. E, meus irmãos, isso deve ter sido um choque tremendo para Esaú, que tinha desprezado, de fato, o seu direito à primogenitura. Nós não sabemos, mas Deus estava por trás de todo esse processo, embora o processo nos pareça muito injusto, muito insincero, muita armação, muita coisa acontecendo ali. De qualquer maneira, o texto diz que daquele momento em diante Esaú passou a odiar Jacó
porque seu pai o havia abençoado, e começou a tramar, dizendo consigo mesmo: em breve meu pai morrerá, então matarei meu irmão Jacó. Devemos prestar atenção no fato de que o lar já era parcialmente desfeito por conta destas intrigas entre pai e mãe, filhos e filhos. Será que é possível viver nessa condição? Será que é satisfatório viver nessa condição? Será que a gente se sente abençoado nesta condição? Eu não me sentiria. Eu sentiria constantemente a necessidade de lutar por meus interesses e por minha vida. Talvez esse seja um problema que nos acompanhe quando nós vivemos numa situação em que as circunstâncias pesam muito. Vamos continuar a leitura para ver o que aconteceu depois. Quando Rebeca soube das intenções de Esaú, mandou chamar Jacó e lhe disse: ouça, Esaú se consola com planos para matar você. Portanto, preste atenção, meu filho, apronte-se e fuja para a casa de meu irmão Labão em Harã. Fique lá até que diminua a fúria de seu irmão. Quando ele se acalmar e se esquecer do que você lhe fez, mandarei buscá-lo. Porque eu perderia meus 2 filhos no mesmo dia. Apesar de Rebeca amar os 2 e não querer perder nenhum dos 2, está muito claro aqui que ela defendia, sim, o interesse de Jacó. E Rebeca, então, continuou no seu projeto, porque ela tinha que, obviamente, ganhar as autorizações de seu esposo. Ela disse a Isaque: estou cansada dessas mulheres hititas que vivem aqui, prefiro morrer a ver Jacó se casar com uma delas. Qual foi o jeito dela conseguir que Isaque apoiasse a fuga de Jacó? Foi justamente se queixar das esposas que Esaú tinha tomado daquela terra. É muito complicado, não? É muito complicado. Nós temos alguns passos agora que vão modificar a vida de Jacó e que eu pretendo abreviar, porque o trecho bíblico é muito longo, mas ele nos ajuda completamente a perceber que a obstinação não é alguma coisa que deve acompanhar a vida do crente. Para que um crente experimente a bênção de Deus, é importante que ele deixe de lutar por seus próprios interesses, procure os interesses do Senhor. Isso está, inclusive, no Sermão do Monte, não é? Em vez de buscarmos o que comer, o que beber, o que vestir, devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, o que comer, o que beber, o que vestir, nos serão acrescentadas. A primeira coisa que nós vemos no capítulo 28 é a fuga de Jacó. Era um homem caseiro, não era um homem do campo, mas ele foi na direção de Harã, onde habitava o irmão de sua mãe, seu tio Labão. E o que nós podemos perceber neste relato, queridos irmãos, é que ele teve que se cuidar, ele teve que se virar. Mas é interessante nós observarmos que foi ali, pela primeira vez, que Deus lhe falou de uma maneira absolutamente nova. Deus apresentou uma escada pela qual os anjos desciam e subiam. E no final de tudo, ao acordar, aquele Deus
de Abraão, aquele Deus de Isaque, havia se revelado a ele, e ele disse: Deus estava aqui, e eu não sabia. Quer dizer, ele não estava sozinho. Ele nunca esteve sozinho. Mas ele não tinha ciência da presença de Deus. Quantas vezes isso pode acontecer conosco? E de nós precisarmos de um tratamento de choque da parte de Deus e nos encontrarmos sozinhos diante das circunstâncias e, de repente, aí é que Deus nos fala da sua presença e do seu propósito. Quando nós lemos o capítulo 28 e vemos justamente esta visão da escada, nós temos aí a nítida sensação de que é o começo de uma longa vida de Jacó com Deus e cada vez de maneira crescente. No capítulo 28, a partir do verso 18, nós lemos assim: tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Não sei quantas vezes ele tinha feito isso na vida, de sacrificar ou de honrar a Deus com a sua vida, mas agora, diante desta visão que teve, ele disse: quão temível é este lugar, verso 17, é a casa de Deus, a porta dos céus. Então, e ao lugar e a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, e nesse lugar que antigamente era chamado de Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto. Olha que coisa importante: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Como ele percebe a vida com uma nova ênfase, a ênfase de se Deus for comigo, se Deus for comigo. Ora, nós sabemos pelo Novo Testamento de que toda pessoa a quem Deus salva por meio de Jesus Cristo é justamente uma pessoa em quem Deus vem morar. Talvez Jacó não tivesse essa consciência ainda. Mas o que sabemos é que esta visão de Deus trouxe para ele boas notícias. Ele encontrou a casa de seu tio e se enamorou de Raquel, a filha mais nova de Labão. O que acontece com ele? Ele que enganou seu irmão 2 vezes, como diz o texto. Primeiro, tirando o direito de primogenitura e depois conseguindo a bênção da primogenitura vindo de seu pai Isaque, agora é enganado por Labão. Em vez de ter a filha mais nova que ele amava, Raquel, Labão lhe concedeu Lia, a irmã mais velha, e o obrigou a trabalhar 7 anos mais. Então, ele ficou 14 anos para pagar pelas esposas Lia e Raquel. E a Bíblia nos conta que ele foi tendo filhos, que ele foi enriquecendo, que ele foi sendo fortalecido e que ele, então, foi sendo orientado por Deus como enriquecer. Ele fala exatamente no capítulo de número 31,
ele fala às suas mulheres como foi que Deus o abençoou. E ele disse assim, capítulo 31, Deus dizendo a ele, verso 3, torna à terra de teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho e lhes disse, vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. E, na verdade, ele conta como foi que ele enriqueceu. Foi graças às instruções que Deus lhe deu. Enquanto Labão ia ficando pobre, quer dizer, não tão pobre, mas mais pobre, Jacó ia prosperando. E graças às instruções que Deus lhe dava acerca da reprodução das ovelhas e das cabras. Ainda que essa história não nos pareça justa, nós precisamos compreender que Deus é soberano para conduzir a história de uma maneira ampla, de uma maneira abençoadora. E ele insiste com os seus, ainda que os seus desfaleçam, ainda que os seus fracassem, ele insiste com as pessoas. E o texto nos diz, então, que Deus lhe apareceu e disse, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, etc. E diz, eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto, levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. E foi assim, então, que ele foi para casa, foi interpretado como uma fuga também, e Labão foi ao encalço dele, nós sabemos pelo texto, mas o que nós sabemos é que Deus avisou Labão, não mexa com Jacó, porque ele é meu. Quantas vezes nós imaginamos que nós temos que nos proteger, que nós temos que nos segurar, que nós temos que fazer a nossa parte. E é claro que nós temos que ser sensatos, nós temos que fechar nossa casa quando saímos, nós temos que colocar todas as nossas coisas de maneira que ninguém pegue. É verdade. Mas nós não podemos deixar de pensar no fato de que, ainda que Jacó não tivesse uma consciência muito clara da presença de Deus em sua vida, Deus estava lá. Deus estava lá. A obstinação de Jacó em lutar por seus próprios interesses não era uma bênção, era uma barreira, era um impedimento para que a bênção de Deus fosse maior ainda. E quando Labão se encontra com Jacó, lá pelo capítulo 31, nós verificamos que Labão resolve não fazer nada, e sim um acordo com Jacó, justamente pelo fato de que Deus tinha prevenido de que Jacó era seu. Muito bom isto. E a terceira coisa que nós temos que ver aqui é que Jacó ainda estava assustado com o encontro com Esaú. Ele não sabia exatamente como Esaú receberia, então ele armou um plano no sentido de ir mandar comitivas na frente dele, a fim de que a fúria de Esaú, porventura, se porventura houvesse, fosse aplacada. São meios humanos pelos quais nós tentamos resolver nossos problemas. E a Bíblia nos fala que ele ficou sozinho no vale do Jaboque. E aí aparece um personagem inteiramente novo. Se no começo da fuga ele tinha visto anjos subindo e descendo de uma escada, agora ele tem uma visão de um homem que luta física e espiritualmente com ele. A Bíblia nos mostra claramente que esta luta demorou muito tempo, mas mostra
que Jacó tinha se fortalecido fisicamente, que Jacó estava certo de que Deus queria a sua volta para a terra dele. Jacó já tinha algumas certezas. E esta fé, esta maneira de olhar para a frente, tinha dado a Jacó forças que certamente provinham de Deus, no sentido de que ele vencesse a luta. Diz o texto que ele prevaleceu sobre aquele homem que lhe apareceu. Então, aquele homem precisava voltar para o seu lugar. Os comentaristas afirmam que era um anjo do Senhor. E nesse caso, meus queridos, terminado este encontro, é muito importante nós olharmos o que diz o texto bíblico. Olhe só. Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse: "Deixe-me ir, pois está amanhecendo." Jacó, porém, respondeu: "Não o deixarei ir enquanto não me abençoar." Ok? "Qual é seu nome?" perguntou o homem. "Jacó", respondeu ele. O homem disse: "Seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu." "Por favor, diga-me qual é o seu nome", disse Jacó. E o homem respondeu: "Por que quer saber meu nome?" E abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: "Vi Deus face a face, e no entanto minha vida foi poupada." Meus queridos irmãos, minhas irmãs, que coisa maravilhosa aconteceu na vida deste homem. Porque depois ele se encontrou com Esaú, ele não teve medo de Esaú, os dois se reconciliaram, ele foi para a sua terra, ele viu a sua família prosperar, ele se tornou um homem sofrido, sim, mas um homem confiante, um homem abençoado, um homem não mais obstinado, um homem que não estava mais à procura dos interesses, mas um homem que aprendeu a confiar em Deus. Meu desejo é que esta linda história edifique a nossa vida e que nós percebamos que desde quando Deus nos comprou, nós pertencemos a Ele. A sua vontade está sendo realizada na nossa vida. E nós podemos descansar sim nele. Eu sei que não é fácil. Às vezes nós sucumbimos diante das situações. Mas é necessário confiar nele, é necessário derramar o nosso coração para ele. E assim nós seremos abençoados. Não apenas teremos consciência de que nós somos a casa de Deus, mas que nós estamos convivendo com Deus face a face. Que Deus nos abençoe. Que Deus fortaleça a nossa vida. Amém.